Bom dia, pessoal, tudo bem? Estreando hoje o nosso podcast aqui do escritório. Pode, doutor? Esse é o nome do podcast. Pode, doutor? Do Thiago Soares, Advogados Associados. E hoje nós temos uma convidada muito especial, fez parte da nossa história, junto até do meu assistente, do Thiago aqui, foi nossa professora, a doutora Erotilde Minharro, que é juíza do trabalho. Tudo bem, professora? Tudo, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e ver o sucesso dos meus alunos que agora estão assim ganhando asas e alçando altos voos com muito sucesso na carreira. Parabéns para vocês. Obrigado, e para as outras alunas que estão lá, né, atrás. Tem os bastidores aqui, gente. E que são também meninas e advogadas com muito sucesso. A gente fala meninas do jeito carinhoso, tá? Não é no diminutivo, mas não. São meninas mesmo, né? É, mas carinhosamente. 14, 15. A Giovana parece que tem 15 anos. Mas profissionais altamente qualificadas. É muito prazeroso. Graças a Deus, eu dei muita sorte com as pessoas que eu contratei. E eu vou te falar, professora, a senhora que forma advogados, você sabe que formar advogados bons é difícil. Para contratar um advogado bom, um estagiário bom, nossa, é um pente fino terrível. Agora, você que está dizendo, eu acho que assim, todos os nossos alunos são muito bem qualificados. Direitos são melhores diferentes. Mas não, sim. Mas às vezes o estagiário quer fazer, às vezes não quer fazer, faz isso, não faz aquilo. Enfim, vamos lá. Minha pergunta que não quer calar. Eu dei muito trabalho, professora? Deu. Deu muito trabalho, professora? Deu muito trabalho. Quantos anos você demorou para se formar? Muitos anos, uns 10 anos, 12 então, faculdade anos. É de 5, você demorou de 10 a 12? Deu pra aprender bastante. Deu para aprender bastante, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Eu tô lá... Em dobro, né? Eu tô lá há 24 anos, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Metade do meu tempo lá foi você com o nosso aluno. Meu Deus do céu. Pra você mesmo. Fez parte da história dela da mesma forma que ela fez parte da sua. Por isso que ela não me esquece. É inesquecível. Né? Não, mas assim, parte desse tempo você ficou fora. Mas o que eu falo de deu trabalho foi deu trabalho para convencer a voltar e terminar a faculdade, que valia a pena. E terminou, terminar. E valeu a pena, né? Valeu. E valeu muito a pena. Olha então, como assim, a gente tá hoje. não, assim, é aquela história, quanto mais trabalho, mais satisfação quando a gente vê o sucesso. E professora, com relação ao Thiago? Não, o Thiago era bonzinho. Era bonzinho, né, professora? Um menino muito Chegava fofo, muito bonzinho. Com a minha camisa do Palmeiras. Ele não ela sempre notava. Nossa, então... Era por isso que ela gostava de você, porque você era palmeirense. É menino perfeito. É palmeirense, é por isso que ela gostava de você. Agora eu tô começando a entender. Né? O Thiago, esse Thiago aqui, gente, ele era perfeito. Que bom, professora. Professora, ele é o braço direito desse escritório. A professora Erotilde foi minha orientadora do TCC. Então, veja como... Você ver. Eu escolhi ela como orientadora. Tinha uma vaga só. Graças a Deus deu tudo certo. Deu certo. Eu ia escolher a professora, só que o Elcio não deixou eu trocar. Porque a princípio eu tinha escolhido a Débora Vanessa, a professora Débora, minha querida, amo você. Ela me deu 9, inclusive, desembargadora, ela não deu, você tirou. Eu tirei 9, então eu sou grato a ela, porque foi um assunto bem polêmico. O assunto do meu TCC foi bem polêmico, mas deu certo. Professora, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar a ser juíza. Eu vou tentar fazer um resuminho, porque são muitos anos, né, da vida. Mas, a princípio, lá atrás, no ensino médio, eu fiz o ensino médio profissionalizante, magistério com habilitação para a educação infantil. Então, eu gostava de dar aula. Aí eu dava aula, prestei concurso na prefeitura, consegui, e eu tinha salas de 5 e 6 anos de idade na prefeitura. Então, eu gostava, achava que meu caminho era dando aula mesmo, era sendo professora. E quando chegou a época de fazer o vestibular, o magistério eram 4 anos, né? Mas no final do 3º ano já podia prestar vestibular. Aí eu prestei vestibular para jornalismo e para direito, passei nos 2. Eu até pensei em fazer letras, mas meu pai
ele falava, não, mas você precisa ter uma profissão que ganhe um pouco mais do que professora, porque se você vai ser professora, você tem que autossustentar. A gente vê como professor não é tão financeiramente tão valorizado, veja direito, dá. Aí vai, ele me convenceu, eu prestei vestibular para os dois, direito e jornalismo, passei nos dois, mas a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, como é uma autarquia municipal, ela é uma faculdade pública paga, sim, mas o preço é muito mais em conta do que as universidades e faculdades particulares. Sim. Então eu acabei optando pelo que era mais barato, fiquei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e não me arrependi, porque foi possível conjugar dois amores, né? O amor pelo direito e pela justiça, sim, e o amor pelo magistério. Sim. Então isso para mim foi bem legal, bem interessante. Ao mesmo tempo, quando eu me formei, eu consegui advogar. Eu advogava para uma empresa e para mim era interessante. Essa eu lembro. Essa eu lembro. Essa eu lembro. Por que me levou a estar dentro de uma empresa e trabalhar como advogada registrada, etc. Acho que essa figura do advogado que é registrado pela empresa e trabalha tanto internamente fazendo o que hoje as pessoas chamam de compliance, como externamente fazendo o contencioso. Existe? A gente tem aqui. Ah, bom. Tem. Porque eu achava que essa figura do advogado registrado, etc., não existisse mais. Mas eu estava lá fazendo o que era bonitinho, mas eles começaram a falar em terceirizar o departamento jurídico. Uhum. E uma experiência que eu tive quando tentei advogar sem ter uma empresa por trás e tal, é que as pessoas não valorizam o nosso trabalho. É um trabalho que é difícil fazer, sim, e que, aos olhos dos outros, parece muito fácil. É muito prazeroso. Então, a gente faz, as pessoas olham o que a gente faz e olha, ela está sorrindo, ela está se divertindo com o que ela faz, ela gosta do que ela faz. Mas a gente fica horas sem dormir, a gente teve que fazer 5 anos de graduação, 2 anos de especialização, 4 anos de mestrado. O exame da ordem. Exame da ordem, entre uma coisa e outra, exame da ordem. TCC. TCC, 4 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, pós-doutorado. E a pessoa olha para você e fala, nossa, como é fácil o que você faz. Então, minha primeira experiência, quando eu tentei advogar, assim, é que a pessoa, na hora de... Eu cobrei o valor, e ela sabia quanto que ela tinha que pagar, só que na hora de pagar os meus honorários, ela falou, mas foi tão fácil. Meu vizinho disse que faria por metade de um salário mínimo. Como você está cobrando isso? Eu falei, eu estou cobrando preço de tabela, né? Não estou... E aí eu achei que isso era muito ruim. Quando a empresa falou em terceirizar, eu imaginei que eu ia ter que fazer prospecção de cliente, fazer essa parte da cobrança, que é algo que eu não tenho habilidades. Eu tenho habilidade para fazer a petição, para falar com o juiz, para argumentar, sim, mas essa parte que é comercial, empresarial, que é necessária, eu achava que não tinha muita habilidade. Foi aí que eu entrei para o serviço público. Aí eu prestei o concurso para oficial de justiça da Justiça Federal, era criminal, era a sexta vara criminal, que era o doutor Fausto de Santos. E aqui de São Bernardo? Não, é São Paulo. Ah, tá. São Paulo. Era a Justiça Federal Criminal de São Paulo, sim, Sexta Vara Criminal de São Paulo. E foi muito legal. Foram os 2 anos que eu fiquei na Justiça Federal, foram os 2 anos que eu fiquei estudando para a magistratura. O grande problema é que eu não sou muito disciplinada, eu tenho muitos interesses, gosto de muitas coisas. Então eu fiz, nesse meio tempo, eu fiz corte e costura, eu fiz... cursos... Corte e costura. Peraí que eu vou falar um negócio meu daqui a pouco. Continua, professora. Corte e costura, Senac, aqueles cursos de gastronomia avulsos. Eu fui fazendo outras coisas, inglês, francês. Mas eu estudava. Assim, peguei o edital do concurso e eu estudava para o concurso. E nesses 2 anos foram suficientes para eu ser aprovada na magistratura trabalhista. E por que trabalhista? Porque aqui em São Bernardo... é o berço do sindicalismo, sim, é o berço da questão trabalhista no Brasil, e a nossa faculdade, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ela é muito forte na área do direito do trabalho. Então, assim, aí eu fui, minhas irmãs já tinham também prestado concurso para magistratura, tinham dado certo. Tem 2 irmãs que são juízas, nós né? somos em 4. Uma
uma é desembargadora no TRT15, que é Erudite, né? Isso. E tem uma que é juíza em Florianópolis, né? Ela é na 12ª região, ela é de Joinville. Joinville, isso. Se eu não me engano, é a terceira vara do trabalho de Joinville. E tem mais algum juiz? Não, meu irmão, ele é advogado, meu irmão ganha dinheiro. O Edson, né? O Edson ganha dinheiro, o Edson é advogado. A gente é assalariada, mas ele... Gente, advogado dá dinheiro, realmente. Advogar, eu acho que dá muita satisfação para quem sabe fazer essa parte, que é uma parte empresarial, que é importante ter esse dom. Eu acho que realmente advogar primeiro, você traz justiça, se você fizer uma advocacia com seriedade, você consegue ser essencial na administração da justiça, como diz o artigo 133 da Constituição Federal, Sim. que o advogado é essencial na administração da justiça, e consegue, ao mesmo tempo, ter uma satisfação econômica bem interessante. Você sabe que a gente que é da criminal, de vez em quando, a gente tem que bater o pé na delegacia, tem que bater o pé na penitenciária, bater o pé na CDP, porque, não precisava vir com advogado. Como que não precisava vir com advogado? Precisava sim. O advogado é indispensável à administração da justiça. Da administração da justiça. Como que não pode? Falando isso na frente do cliente. Eu dou raquetada assim, eu não tenho medo, não. Eu não sou, que nem eu comento, né? A advocacia não é para covardes. Sim. A advocacia é para quem tem peito. E vão para cima. Tudo sempre com muita educação, mas não é? Mas, com firmeza. Sim. Mas com muita firmeza. Mas com muita firmeza. Sempre fui muito educado. E aproveitando, professora, a gente hoje tem se fala muito que a advocacia no Brasil, ela tá, digamos assim, ela já tá com muitos advogados, a gente forma muitos advogados, né? Faculdade de Direito aqui no Brasil está saturada, né? Aqui no Brasil é o país onde mais tem faculdades de Direito. Você, como juíza, como você observa essa nova geração que está vindo, professora? Você acha que eles estão mais qualificados ou você acha que eles estão menos? Você acha que as faculdades estão melhores? São situações muito diferentes, são gerações muito diferentes. Quando eu entrei na faculdade, a gente, para pegar jurisprudência, a gente tinha que ir se deslocar até o tribunal para tirar xerox, para ver pegar o processo, tirar a cópia integral do processo. Para isso você tinha que pegar ônibus, pegar metrô. É muito diferente a dinâmica. Sim. Então, assim, a gente gastava muito tempo no deslocamento, muito tempo para conseguir o material. A gente tinha livros, né? Paredes do escritório de advocacia eram com livros de jurisprudência. Hoje em dia, você dá um clique, você consegue, entra no Jus Brasil, e o Jus Brasil com inteligência artificial, num clique você consegue a jurisprudência que você quiser. Claro, jurisprudência séria, né? Não estou falando da jurisprudência inventada. Que tem muito, professora. Que tem muito. Mas estou falando de repertório sério de jurisprudência. Mas é muito fácil. Então, o nível de exigência do estudante, depois do bacharel e depois do futuro advogado, é diferente do nível de exigência que havia na minha época. Hoje, além de saber bem o direito, o advogado tem que saber como entrar no PJE, como inserir a documentação no PJE, como fazer o recolhimento das custas, como fazer o recolhimento, que antes era só ir no banco. Sim. Né? Agora, você tem que entrar lá no Siscom-DJ, ir lá no CIF, e entender um pouco de tecnologia também. Então, são situações diferentes. Eu acho que, neurologicamente, a postura também das pessoas é uma postura diferente. Então, assim, se falar, no meu tempo, talvez eu fosse vanguarda. Talvez os advogados mais antigos me olhassem com olhos de estranhamento. A gente, que é mais antiga hoje, a gente olha a jovem advocacia com um olhar de estranhamento. Mas não é uma coisa ruim. Não é sentimento ruim. Perdão, interromper a professora, mas eles te olhavam porque a professora era mulher? Tudo, né? Porque a primeira vez que eu fui à delegacia, perguntaram onde estava a advogada. A advogada sou eu. Tá, mas é que é tão jovem aqui nesse ambiente. Então, quando eu fui oficial de justiça, eu já nem era tão jovem assim, eu tinha 24 anos de idade.
Mas sempre que eu ia ao Carandiru, que ainda existia, entregar algum mandado, o pessoal da linha de frente falava, olha, muito cuidado, porque algumas jovens se apaixonam pelos presos, né? E é verdade. Jura? Mas não, Eu vou contar esse risco eu nunca tive. Eu vou contar essa parte. As minhas clientes que estão ali, elas sabem, minhas clientes que estão me acompanhando aí, vocês estão me acompanhando, vocês sabem. Tem cliente que tem um transtorno, que é assim, professora, é um transtorno mesmo. A mulher, ela se apaixona pelo cara que tá preso. Quando o cara sai, ela larga o cara e arruma outro preso. Precisa de um tratamento. Precisa de um tratamento. Só quer o cara que tá preso. Né? E prossiga, professora. Aí ela tem certeza exatamente de onde ele está, né? Talvez seja então, isso. eu não sei se é exatamente isso, mas... Porque, assim, a pessoa que vai visitar um familiar que tá preso é uma humilhação. Até eu que sou advogado que vou lá no parlatório, pra mim é horrível. Em CDP é horrível. É horrível. Eu tô assim agora... Eu frequentava, quando eu era oficial de justiça, porque estava na justiça criminal, mas, assim, eu também fazia parte do meu trabalho. Mas era uma situação que eu me sentia muito insegura, porque a gente, na ocasião, não sei como funciona hoje, mas não havia celular, né, naquela época. Eu tinha que deixar o pager, os mais jovens não sabem nem o que é um pager. Eu tinha que deixar o pager, deixar a bolsa, a documentação, tudo num armário do lado de fora, antes de entrar. Depois eles traziam o preso até a mim, numa sala diferenciada, com segurança, claro. Tinha os guardas fazendo a segurança. Mas se tivesse uma rebelião, alguma coisa, eu sempre avisava para os meus pais, olha, hoje eu tenho que ir na delegacia, hoje eu vou no Carandiru, então lá é um pouco mais pesado. Então é um clima ruim mesmo, é um clima pesado, mas assim, eu sempre soube me comportar profissionalmente e nunca ia acontecer. O que eu fazia era avisar para o preso quais eram os direitos dele, que ele tinha recebido uma sentença condenatória, que ele poderia recorrer, que ele poderia usar da advocacia pública para fazer esse tipo de defesa, enfim. Mas não era exatamente um preconceito, talvez um certo cuidado a mais, porque naquela ocasião era mais raro ter mulher atuando na área criminal. Hoje em dia, graças a Deus, já está bastante disseminada a presença feminina em todos os lugares, inclusive na área criminal. Isso é ótimo. Agora, deixa eu te contar uma coisa que a senhora falou que é interessante. A gente já teve caso de absolvição aqui, porque oficial de justiça, ou polícia, ou juiz não avisa para o cliente, para o réu, que ele tem o direito de permanecer em silêncio. A advertência de Miranda, vocês lembram? Sim, lei de Miranda. Quem assiste muito filme de policial. Policial que faz isso. Eu falava disso para vocês nas aulas de compliance. Sim, e o policial não faz. E ele depois chega na audiência falando que fez. Aí quando você puxa a câmera corporal, não fez porcaria nenhuma. Entendeu? Aí a pessoa é absolvida. Quer dizer, a pessoa às vezes cometeu o crime, mas por causa da nulidade do ato processual, a pessoa é absolvida. Aí é o que está na lei. A gente não tem. Se a lei exige, se são, como diria, né, o ministro Marco Aurélio, a liturgia do cargo. Se existe a liturgia processual que tem que ser cumprida, a gente tem que cumprir. Fazendo analogia com o jogo de futebol lá, né, com o Palmeiras. Eles são palmeirenses, gente. Deus me perdoe. Se bateu a mão, não aceito. A bola bateu na mão, a gente já perdeu. Eu deserdei o Thiago e deserdei a professora Tilde, que é todo mundo do Palmeiras aqui. Né? Porque é a regra do jogo, a gente tem que observar, infelizmente. Então, talvez um treinamento maior das pessoas na hora de fazer a prisão, explicar que o Brasil adota esse sistema de que a pessoa tem o direito de permanecer calada e que essa advertência tem que ser feita. Sim. Né? Então, não sei. Porque dá nulidade. Eu sigo as regras do jogo, então acho que tem que seguir as regras do jogo. Dá nulidade e absolve. Às vezes a pessoa cometeu o crime e absolve só por causa desse detalhe. E quem está despreparada
é a pessoa que não fez a advertência de maneira A adequada. polícia, acho que assim, coitados, eles não têm o aparato, não têm o treinamento correto. Já não consigo falar muito, porque Eu a minha área consigo. não, é que a minha área é Eu trabalhista. consigo. Eu parei de ter contato com a área criminal há mais de 30 anos, né? Porque eu estou há 30 anos na magistratura. Então, assim, é outro tempo. Eu já nunca tive problema com polícia, nada, né? Mas de vez em quando a gente bate o pé, Uhum. né? Não, Que é mas é o aquilo que papel eu, da advocacia. que É o eu papel da falei. advocacia, fazer a Assim, defesa ó, você do não constituinte. falou. E o pela ordem, pela ordem, pela ordem, pela ordem. Promotor invertendo a pergunta. Quer dizer, a testemunha fazendo pergunta pro promotor e o promotor respondendo. Excelência, pela ordem. Aí o promotor discutindo. Eu, pela ordem, excelência. Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. É importante é fazer a defesa do constituinte. Exatamente. Você está lá para isso. O promotor, ele inverteu os papéis. Que é na caso daquela cliente, a Sandra. Sim. Né? O promotor inverteu os papéis. E a juíza fazendo o papel de Ministério Público. Trocou Acusando, fazendo perguntas de acusação. Pelo amor de Deus. A gente vê de criminal, tudo. Criminal, não faço ideia. Não vou nem dar palpite na área criminal. Não, eu gosto. Agora eu quero te perguntar uma coisa, professora. A senhora falou de pós-doutorado. Onde a senhora fez o pós-doutorado? Que eu fiquei curioso. Aonde? Estou fazendo. Na Universidade de Bolonha. É um convênio que tem com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo com a Universidade de Bolonha. Na Itália, né? Na Itália. Qual que é o tema? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, vamos lá. O que a senhora tem para falar sobre a inteligência artificial no campo do direito? Nossa, tudo, né? Hoje em dia, primeiro, o mundo utiliza a inteligência artificial, o mundo utiliza a tecnologia. E é claro que se o direito está no mundo, o direito também está utilizando de tecnologia, está utilizando da inteligência artificial. E então o Poder Judiciário não pode ficar atrás. O Poder Judiciário tem que conseguir acompanhar a modernidade, a contemporaneidade. E desde 2020, o CNJ tem investido em tecnologia para o Poder Judiciário, em treinamento, educação, formação de magistrados e magistradas na área de tecnologia e digitalização, direito digital e inteligência artificial. Então, a primeira ferramenta de inteligência artificial que o CNJ criou foi o Victor, que fazia era mais questão estatística O de separação. Victor era do TRT, né? Ou era do STF? Não, no nosso TRT não era. Eu tenho vaga lembrança que era do Tinha o Victor, eu lembro. Supremo, agora eu eu acho não que era do lembro. Supremo. Eu acho que era do STF, que a professora Ivani comentou. Eu acho que era do Supremo. Mas não era nosso, com certeza não era Sim. do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com Sim. certeza não. Mas depois eles foram investindo em mais formação e verificaram na época do ministro Barroso, Sim. como à frente. Eu gosto muito dele. À frente. E nessa época a gente estudava sobre o que acontecia na Estônia, que a Estônia era o país que era 99% digital. Sim. E como ele era 99% digital, a parte jurídica também, do Poder Judiciário, também era bastante informatizado. Sim. E agora o que eles pensam é na possibilidade ou não de criar algum robô que faça serviço de advocacia e algum robô, lá na Estônia, tá? Não no Brasil. E algum robô que faça serviço do judiciário. O Brasil não chega a tanto, não. O Brasil só tenta verificar qual a parte boa da inteligência artificial e da tecnologia para ajudar a gente a entregar a prestação jurisdicional mais celeremente, de uma maneira mais célere e mais eficaz, no sentido de chegar a descobrir qual a verdade dos fatos, entregar o direito para quem faz jus ao direito mesmo. Então, não uma coisa, usar a tecnologia só para ser rápido, sem ter certeza da justiça mesmo daquela decisão.
Por isso que, por enquanto, também por toda essa formação que o Poder Judiciário, o CNJ, de uma forma geral, nos dá, o que eu acho é que a gente precisa sempre ter o olhar do ser humano. Se a gente pegar as resoluções do CNJ sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, eles sempre deixam muito claro o aspecto da transparência, para saber como que o algoritmo foi criado, porque o algoritmo pode ser criado com vieses. Então, às vezes ele se enviesa acidentalmente, às vezes ele já é criado com viés discriminatório. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado. Você lembra então, da não pessoa pode negra? Então. Que não apareceu o rosto não dele. Apareceu o rosto. Apareceu só o corpo. Vejam, aquilo ali foi um absurdo. Então, vejam, absurdo. esse exemplo que o Thiago está dando é o exemplo que a gente estava em sala de aula. Então, aquilo ali né? foi um absurdo, gente. Até hoje eu tô me sentindo indignado com... E assim, há muitos vieses de gênero, vieses de etnia, vieses com relação à orientação sexual. São muitos os vieses que podem ocorrer, tanto na formação do algoritmo, como depois que ele é formado, no treinamento do algoritmo. Se ele é treinado, eu quero contratar uma pessoa para ser chefe do departamento jurídico. E alimenta o algoritmo com exemplos dos últimos chefes de departamento jurídico que tiveram na empresa. Todos homens, brancos, no Brasil, católicos, né? Então, assim, ou muito religiosos. O algoritmo vai entender que mulheres não podem ser contratadas, que pessoas solteiras não podem ser contratadas, que pessoas de orientação sexual não binária não podem ser contratadas. Então, tem que tomar todo cuidado, e o CNJ toma cuidado nesse aspecto, da transparência, de como que está sendo utilizado esse material e esse equipamento. A transparência e um olhar, ao final, sempre ter a supervisão humana. Porque a máquina não tem empatia, a máquina não tem explicabilidade, ela não explica como que ela julgou, como ela chegou naquele resultado. Ela não tem flexibilidade. O que ela consegue fazer você conta a historinha, ela enquadra a historinha no que está na lei ou não, ela não flexibiliza para fazer a situação chegar naquilo que é ideal de justiça. Ela... a ponto de, na questão previdenciária, no que instalaram robôs para a primeira análise de se concede ou não o benefício, o robô estava negando 80% dos benefícios. Negando todo mundo. Estava negando. Todo mundo. E aí o gargalo não ficou mais na entrada, o gargalo ficou no recurso administrativo, porque no recurso administrativo teve o olhar humano. E aí, professora, sobrecarregou o Judiciário Federal, porque o maior número de ações na Federal são ações contra o INSS. Uhum. Então, justamente porque a inteligência artificial estava barrando os benefícios. Então, assim, tem que usar com parcimônia o CNJ. A gente não pode ficar para trás, a gente tem que entender desse assunto, a gente tem que saber como funciona, mas a gente tem que ter um olhar crítico para saber que, por enquanto, pelo menos, o ser humano é indispensável. Sim. Na análise dos processos. A gente tem que usar a inteligência artificial como uma ferramenta para que me dê um pouco mais de agilidade, mas não como algo que vá substituir a advocacia, por exemplo, ou a magistratura. A advocacia também, eu imagino que se utilize, mas tem que se utilizar com inteligência também. A inteligência humana tem que estar acima da inteligência artificial nesse aspecto, né? De saber quando pode utilizar a inteligência artificial, quando não pode. A inteligência artificial, por exemplo, propicia a advocacia predatória. Por outro lado, também propicia que a gente, usando de ferramentas de inteligência artificial, descubra em quais casos está sendo utilizada a advocacia predatória. Então, são ferramentas que podem ser usadas para o bem e para o mal. Fogo foi uma ferramenta que o ser humano utilizou lá atrás que propiciou a gente chegar onde a gente chegou. Agora, o fogo pode destruir. Sim. Exatamente.
professora. Né? E, professora, por exemplo, eu vejo que nos tribunais superiores tem se utilizado muita inteligência artificial, por exemplo, para barrar recurso. Por quê? Sim. Ele pega uma palavra e aí ele já meio que ele joga para uma lista de recursos que não devem ser providos. Qual que seria, assim, o papel do judiciário para evitar que, por exemplo, sejam injustos improvimentos? Porque nós tivemos casos aqui, por exemplo, que vão pro STJ, casos, por exemplo, de habeas corpus, que eles falam substitutivo. Sim. Que já virou praxe Substitutivo deles. de recurso próprio. Então, por Porque exemplo, o recurso especial subir para STJ é a coisa Então, mais rara do mundo. e Só o já- Thiago consegue. às vezes vai. Às vezes ele consegue. Então, por exemplo, são recursos que eles vão, aí a inteligência artificial, ela pega uma palavra, pega outra e já meio que descarta esse recurso, e na verdade ele tem uma nulidade. Então, professora, assim, como que você, na função, né, da magistratura, qual é o seu papel para evitar que esse tipo de situação aconteça sempre? Porque tem muitos casos aqui, a gente não pode dizer, tem muitos processos no Brasil. Então, assim, na verdade, meu papel é bem pequeno, né? Porque quem está na administração dos tribunais superiores é que tem esse tipo de poder. Mas a gente trabalha muito com os precedentes, e uma coisa que, durante a nossa formação é continuada. A gente continua estudando, tem os cursos da ENAMAT, tem os cursos da EJUDE, nós somos obrigados a fazer pelo menos 30 horas de aula como alunos por semestre, no mínimo. Então, é claro que a gente acaba fazendo muito mais horas como alunos. E num dos cursos sobre precedentes, o que os professores falavam é, olha, quem está fazendo a análise se o juiz está seguindo os precedentes ou não é a inteligência artificial. Então, quando você não for seguir o precedente, porque tem um distinguishing, normalmente eu uso vernáculo, eu uso distinção. Existe uma distinção aqui que me faz ter que rejeitar esse precedente e utilizar fazer uma regra própria para esse caso concreto, que não se amolda perfeitamente ao caso paradigmático do precedente. Eles falaram, usem as expressões em inglês, porque o robô foi treinado em inglês. Se a gente não escrever distinguishing e escrever apenas distinção, o robô vai achar que eu descumpri o precedente, o processo vai voltar para a turma para a gente fazer um outro acórdão. Agora eu entendi por que no STJ eles falam distinguishing. É. Agora eu entendi. Não Aí sabia. a gente tem que falar o Sou sincero para falar que eu não sabia. overruling, distinguishing, que são expressões típicas de precedentes norte-americanos, mas que a gente acabou adotando essa nova forma de trabalhar por conta do CPC de 2015, e a gente adaptava para o vernáculo, para a língua portuguesa. E agora a gente acaba voltando a usar os jargões norte-americanos porque o robô não entende o vernáculo. Nossa. Então eu não sei como superar isso, porque, na verdade, quem treinou os robôs não são os juízes e os desembargadores ou os ministros. São treinados por uma equipe técnica da área de informática. Sim. E treina usando os jargões da língua inglesa e não da língua portuguesa. Aqui, professora, a gente usa a inteligência artificial. Sim, quem não usa? As peças são feitas com inteligência artificial. Todas a gente passa por uma avaliação nossa. Não é uma coisa, veio, pronto, enfia lá no processo, não. A gente vai fazer toda uma análise para ver se está certo. Na verdade, a gente meio que, assim, ela é só um auxílio. Sim, é uma ferramenta. Exatamente, apenas para ajudar. O trabalho técnico compete àquela pessoa ser que humano. Estudou 5 anos de direito, que passou no exame. A gente não pode desvalorizar o ser humano. A Exatamente. formação, a sua formação. Mas ela ajuda pra ela caramba. Ajuda muito, com certeza. Não, até assim, a corrigir erros de língua portuguesa, a conferir se você, na hora de numerar 1, 2, 3, 4, se pulou algum número. Assim, nesse sentido de aperfeiçoar aquilo que que foi feito pela inteligência humana. Sim. E a conferência também tem que ser feita por uma inteligência humana. Sim. Até porque, como diz o Nicoleles, ela não é essa ferramenta que a gente fala, né, que a gente dá um nome bonito de inteligência artificial, nem inteligência é.
Na verdade, pega todo o conhecimento que o ser humano já construiu, compila esse conhecimento e devolve para a gente aquilo que a gente construiu. E a gente não pode perder esse norte, a gente não pode perder que a gente continua construindo conhecimento. Quem continua a construir conhecimento é o ser humano. Porque as novas gerações, se acharem que essas ferramentas são mais inteligentes que a gente, vão deixar de construir conhecimento. E a gente não quer isso. A gente quer que... O Miguel Nicoleles fala, é a primeira geração que os filhos são menos capazes intelectivamente que os filhos, que os pais. Normalmente, os filhos tendem a ser mais evoluídos. Tendem a ser mais evoluídos. A gente não pode perder essa evolução. Sim. Agora, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora estava falando da Estônia, né? Na Estônia, eles têm a inteligência artificial para tudo. Né? Só algumas coisas que você precisa realmente estar presencial, né? Divórcio, acho que é casamento, divórcio, e para adquirir imóvel. Alguma coisa assim. E a senhora estava falando, eu lembro, na minha época como aluno, você falava assim, só o juiz que eles não colocaram a inteligência artificial. Porque não, mas eles já estavam querendo. Eles estavam querendo. Estavam querendo. Aí o juiz ainda é um ser humano ainda. Ainda é um ser humano, mas estão tentando. Para questões repetitivas de, por exemplo, consumidor, situações que são bastante repetitivas e que já tem uma jurisprudência a ser consolidada. Mas, assim, mesmo quando temos uma jurisprudência consolidada, às vezes aquele caso concreto difere. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que não vai ser usada. Acho que vai ser usada. A inteligência artificial vai ser usada para casos repetitivos no futuro. Sim. Mas não acho que vá substituir completamente a mão de obra humana. Vejo isso em muitas profissões, né? Dificilmente vai substituir completamente. Imagine, a inteligência artificial na medicina. É incrível o uso da tecnologia na medicina e salva muitas vidas. Mas dá para imaginar a não existência de médicos? Sim. E esses dias eu fui, professora, diagnosticado por inteligência artificial no meu convênio. Sabia? Aí o médico foi lá e falou, tô usando aqui, tá falando que é pra dar esse remédio, isso. Meu Deus. Mas tem que avalizar. Ele tem que avalizar o seu papo. Aqui, pode, porque senão você faz no Google, né? Você olha no Google. Então, hoje em dia... Eu ficaria com medo. Então, na hora eu fiquei assim... Eu procuraria uma segunda opinião. Na hora, assim, eu fiquei meio desconfiado, né? Eu procuraria uma segunda opinião. Depois eu voltei no médico pra garantir, que era outro médico. Pra ter uma segunda opinião, porque vai que, né? Porque, a gente, claro, qual de nós não olhou no Google? Com certeza. A gente olha no Google. Sim. Mas eu confio? Não, porque eles têm alucinações, né? A inteligência artificial tem alucinações. E a inteligência artificial depende muito daquilo que eu alimentei. Então, eu assino uma específica, essa que eu assino de forma específica e que eu uso mais, ela às vezes até me assusta o quanto que ela sabe sobre mim. Por quê? Porque eu alimentei. Sim. Agora, a que eu assino, mas não uso tanto... Ela alucina demais. Eu não sei se vocês entendem a expressão alucinação. Sim, entendi. Ela alucina, ela fala coisas que não fazem o menor sentido. Sim. Então, assim, o ser humano que está por trás disso tem que ter bom senso na hora de... Porque se ficar com preguiça e achar que aquilo lá é válido e já mandar embora, né? O médico ficou com preguiça de fazer um exame mais detalhado em você. O Google disse, né, ou sei lá, a inteligência artificial que ele estava usando naquele momento, deu aquela resposta, ele, vou passar um remédio assim. Pode ser que cause mal, com certeza, ao invés de causar bem. A gente tinha um estagiário aqui... Que fazia tudo na inteligência artificial. Tudo na inteligência artificial. Esse aqui mandou um áudio para mim e falou assim para mim... Thiago, eu me sinto pessoalmente desrespeitado... É isso. Quando esse assistente, esse estagiário me manda uma peça que é só ChatGPT. Não tem... a gente sabe quando é o ChatGPT só de bater o olho, gente. A professora foi engraçada que eu falei assim,
tinha várias jurisprudências e todas, assim, perfeitas, assim. Eu Se falei, amoldavam então, perfeitamente eu ao falei, caso. nossa, é tão Vocês vão levar específico. uma Eu falei, distância de má fé. aí eu pedi assim, me encaminha, por favor, então, o Link. acórdão É, desses julgados. Vamos mandar. Aí passava um dia, vou mandar. E não chegava. Por quê? Porque Foi não inventado. existe, professora. Foi inventado não por ele, mas pela inteligência artificial. Exatamente. E ele não se deu o trabalho de conferir, Exato. de fazer. Nossa, você tá. Gente, eu tô tão orgulhosa de você, Thiago! Obrigado, professora. Olha! A professora é porque... Não é... Não, de você também, de vocês. Mas assim, ele detectou e ele se queixou e você fez o que tinha que ser feito, né? Mas, Trocou, professor, mas bem assim, eu posso sair, viajar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu deixo o escritório na mão dele e eu tô bom, professor. né? Que orgulho. tranquilo. Que Tranquilo. orgulho. Ele cuida de tudo. Não, e o legal é que vocês lembram das minhas aulinhas de compliance ainda. Sim, certeza. então, a gente aplica aqui. Com certeza, A gente está criando a professora. missão, visão, valores. Legal. Por exemplo, Código de ética. nós tivemos um problema aqui com apelido. Então, assim, não tenho mais apelido de forma alguma. Tem o Ti, tem a... Ti1, Ti2, porque agora sou Então, Titi. Titi, né? uma coisa desse tipo. Agora, apelido pejorativo, Nossa. esquece. Gente, né? não pode. Professora, Isso ajuda do gera- trabalho, né, professora? É, Isso aí não pode. Não Vai é muito dar. interessante. Se cai na sua mão, professora. Isso gera um dano É. moral, um assédio moral. Teve um processo que eu julguei em 2024 e que acabou dando uma repercussão ano passado. Aliás, todo mundo me ligando ano passado. Não fui eu que julguei, não fui eu que julguei. Você tá falando, não sei se isso. Não julguei nada disso esses dias. Aí quando eu falei, nossa, não era desses dias, era de 2024. 2024 foi eu mesma que julguei. E era de uma menina que no primeiro dia de trabalho, a chefe fez uma gravação. Era de uma farmácia. A chefe dela fez uma gravação falando da questão da cor, da pele, né, de serviços menos qualificados. Foi ruim, foi bem ruim. E depois falando, não, foi só brincadeirinha. Gente, não tem brincadeirinha. Não existe Não isso. existe isso, brincadeirinha. Você brinca com a cadeira, com a mesa, com o microfone que não tem sentimento. Sim. Quando as pessoas têm sentimentos, para você é uma brincadeincia, mas para quem Sim. sofre, para quem sofre não é uma Nossa, brincadeirinha. absurdo. E aí a gente condena. Eu por, Tá na lei, né, professora? Tá. eu na lei. por ser gay, professor, eu vou falar uma coisa pra senhora. Graças a Deus, eu nunca sofri nenhum... não, teve uma época na escola que eu sofri bullying, normal, né? Não Mas podia assim, ser normal, né? Não podia ser normal. tinha que acontecer, né? É. Mas hoje eu não tenho nenhum tipo de... Ninguém me ataca, graças a Deus, assim, eu não A gente tem que não evoluir. sofro nenhum tipo de É o- bullying. E o que eu acho assim, quando vocês perguntaram dos jovens advogados, nova geração, eu acho que a gente evoluiu em muitas coisas. Sim. Essa questão Aspecto do- social, né? a questão social, a questão do gênero, a questão... tudo isso, acho que a gente andou evoluindo. O meu Sim. medo, nos últimos acontecimentos aqui do ano de 2026, vejo adolescentes agindo como senhores conservadores de 90 anos. E adolescentes sem empatia com seres, não só com o ser humano, mas com seres. Porque, assim, adolescente costumava gostar de bichinhos, né? De cachorros, gatinhos, etc. Sim. Eu fico muito assustada com adolescentes matando cachorro a pauladas. Gente, que absurdo. Muito assustada com adolescente levar uma outra adolescente para uma emboscada, para um estupro coletivo. Nossa. Então, eu não sei, ao mesmo tempo que eu lido com alunos e eu evoluo com os meus alunos, aprendo muito com os meus alunos, esses primeiros meses do ano de 2026 me deixou assustada com essa geração que podia ser de meus netos, Sim. que são muito mais conservadores nos costumes e liberais na economia, com atos de crueldade, de falta de humanidade, assim, que isso sim me assusta. Com certeza, professora. Professora, eu lembro que você estava falando agora há pouco de litigância predatória, de muitos casos. Professora, a Justiça do Trabalho não tem jeito. São muitos casos no Brasil. E nós observamos aqui, vem clientes e às vezes eles vêm revoltados com a empresa, aí nós vamos ver, vamos olhar o TRCT, vamos lá. Gente, tá tudo certo. Qual que é a sua reclamação? Assim, professora,
Dá vontade de matar o cliente. Eu queria saber, professora, da sua parte, qual que é a sua opinião de como nós podemos diminuir esse número de litígios na Justiça do Trabalho, tendo em vista a dificuldade, muitas vezes, que é de ter êxito na ação. E êxito na ação eu não falo nem da procedência, às vezes da execução, né, professora? Sim. Eu tenho a minha prática, né? Eu falo assim, tchau. Não, eu acho que é isso, a ética. Eu acho que é ética de saber que se a empresa fez tudo de maneira correta, se você entrar com ação, o que você vai ganhar é uma litigância de má-fé. Sim. Ao invés de ganhar alguma coisa para o seu cliente, você vai fazer seu cliente pagar a litigância de má-fé. E fora Tem que que o ter advogado ética. pode pagar também. Sim. A gente pode ser condenado também. Então, tem essa questão da também. solidariedade, mas assim, via de regra, por conta de um outro artiguinho, tem esse do CPC, mas tem um outro artigo que fala que o juiz não poderia aplicar penalidades ao advogado. Então, na prática, o que a gente faz é comunicar ao AB. Quando a gente nota que existe uma advocacia predatória, a gente notifica a OAB e a OAB toma as providências administrativas relacionadas à advocacia. Sim. Mas eu acho que é papel da ética na advocacia. A OAB ser mais enérgica também Com certeza. na punição, quando se deparar com casos em que realmente o advogado tinha certeza de que o direito não era devido naquele caso e mesmo assim tentou usar de subterfúgios para obter uma vantagem indevida. Ali na área trabalhista, a gente tem o artigo 793 A, B, C, D, que fala sobre litigância de má-fé. Sim, professora, porque a gente fala, né, a Justiça do Trabalho ela já tem muitos casos, existem casos muito sérios, Sim. mas também, professora, não sei se a senhora acompanhou, teve um caso recente sobre, acho que era uma licença maternidade de bebê reborn. Ah, então, sim, acompanhei. Feito com Meu inteligência Deus. artificial, usando OAB que não era da pessoa. Licença, pessoal, 5 minutinhos. Sim. Usando inteligência artificial. A inteligência artificial não entendeu direito como funciona, né, qual era o prompt, né, que estava sendo solicitado. Ela pegou como analogia a adoção de criança, para poder fazer uma petição dizendo que tinha direitos para cuidar, porque era um ser humano, porque... Então, assim, primeiro, flagrante que era feito por inteligência artificial. Segundo, a desculpa que a advogada deu, que só queria ouvir a opinião do juiz. A gente, lembra qual a definição de jurisdição? Jurisdição, não vou fazer você decorar. Ele ficou assustado, achando que ia pedir. Mas eu já dou a resposta. Já dou a resposta. Nicole, qual a definição de jurisdição? Poder, dever de o Estado, personificado na figura do juiz, de dizer o direito no caso concreto. Sim. A gente só atua para casos concretos. Inventar uma história não verídica para ver o que é que o juiz vai dizer sobre esse assunto, esse não é um caso concreto. Que você quer conversar com o juiz, você, né, marca uma hora para conversar com o juiz. Mas o poder judiciário não pode ficar gastando o seu tempo, que a gente já não tem muito, para cuidar de processos que não existem, de casos que não são casos concretos. Então, assim, eu achei muito antiético, extremamente antiético, porque não colocou o próprio rosto à tapa, na verdade usou OAB de um terceiro, de um advogado que nem estava sabendo, usou o nome de uma pessoa que existe, e a pessoa que existe não tinha nem bebê reborn, ela... Então não tinha nada. Não tinha nada. Sim. Então, assim, é uma mistura de... talvez seja linchada. Falta de que fazer, falta de responsabilidade, falta de ética, com fazer do Poder Judiciário algo jocoso. Não achei certo, não. Sim. Mas, assim, precisa de muito... Ou talvez, além do exame da OAB, um exame psiquiátrico. Foi o psicotécnico, né, professora? Um psicotécnico. Ficar fazendo lá os tracinhos igual na autoescola. Para ver se a pessoa consegue. Sim. Mas, em contrapartida também, professora, a senhora já trabalhou com muitos casos famosos. Eu lembro que você comentava na sala de aula sobre o caso do Oscar, que estava acontecendo. Sim. Professora, assim, eu queria que você contasse algum caso, assim, pra você que foi muito emblemático e que acabou repercutindo, assim, bastante. Eu acho que o mais recente foi esse da Drogazil, com relação à moça
cuja a defesa foi estranha, a defesa dizendo que foi só brincadeirinha. Então, a advocacia que fez a defesa não entendeu que existe uma forma de racismo que é um racismo disfarçado de leveza, é um racismo disfarçado de bom humor. Né? Então, esse que a gente chama de racismo recreativo. Sim. O racismo recreativo é racismo e é crime, igual. Qualquer outro tipo de racismo. Então, é um absurdo. Esse é um absurdo. E esse ganhou bastante repercussão. A moça esperou receber a indenização, ter a liquidação do processo, e aí depois lançou o caso no TikTok, eu acho, aí acabou viralizando. Mas nós tivemos vários, são muitos anos, não vários casos. Assim, alguns que a gente sabe que resolveu o problema de uma família. Sim. Teve um muito triste de uma pessoa que se queimou, ficou muito queimado. Então, fisicamente, ele ficou esteticamente bem desconfigurado. E a empresa era uma empresa pequena também, que estava fazendo muito esforço para fazer o pagamento da indenização, mas que nada ia satisfazer o rapaz, porque o que ele, na hora de tentar acordo, o que ele dizia? Eu quero minha vida de volta. Meu filho tem medo de mim. Eu quero minha vida de volta. Então, assim, muito triste. É absurdo, gente. É, muito triste, mas assim, não tinha sido exatamente culpa também do empregador. Teve um assalto, tinha tido um assalto no supermercado, num mercadinho de vila, e tinha uma padaria nos fundos do supermercado. Tinha tido um assalto, e eles começaram a colocar câmeras de segurança, e as pessoas ficaram com medo. Então, teve... No dia anterior ao dia dos fatos, faltou luz. Então as pessoas estavam com medo de ficar esperando lá voltar a luz. Todo mundo, no que faltou luz, todo mundo foi dispensado, todo mundo pegou as coisas e foi embora. Mas eles quiseram sair rapidamente, porque eles estavam com medo de ser assaltados de novo. E a última pessoa, a pessoa que devia desligar o forno, desligou meio mais ou menos. Então... Quando voltou, assim, ficou vazando gás. Sim. A primeira pessoa que chegou abriu o supermercado, acendeu a luz. Sim. No que acendeu a luz, estava vazando gás. No que acendeu a luz, explodiu tudo. Né? O fogo começou. E ele se escondeu debaixo da pia. O perito disse que era o lugar que tinha mais gás acumulado. Nossa. Era o lugar mais... Então, assim... Foi uma fatalidade. Mas, claro, que a empresa estava disposta a pagar, tinha que pagar mesmo. Sim. Só que a gente, ninguém, nem eu, nem a parte contrária, ninguém conseguia trazer de volta aquilo que o trabalhador queria, e com razão ele queria. Qualquer um de nós que estivéssemos naquele lugar, nós íamos querer isso, ter a vida de volta. Sim. Então, e assim, gosto muito do que eu faço, acho que a gente faz muita diferença. Sim. No mundo. Então as pessoas falam, mas tem que acabar com o Poder Judiciário. As pessoas não sabem o que estão falando. Exatamente. Falam de acabar com a CLT, professora. A senhora está vendo esse novo movimento? Sim, então, assim, é isso que eu falo, que são coisas que me assustam, né? São movimentos atuais que me assustam. Esses que vocês chamam de Red Pill, é um movimento misógino que me assusta muito. Esses movimentos de demonizar as pessoas que trabalham sob o regime de CLT, como se fosse uma coisa ruim. Não é ruim. Isso é absurdo. Então, por um lado, eu aprendo muito com a nova geração, com vocês, com a juventude. Eu estaria nos Beatles se eu não desse aula. Né? Não, e eu conheço. Agora, e assim, como eu dou aula, eu conheço os músicos da geração Sim. de vocês. Só para dar um exemplo. Por outro lado, eu me assusto com esse movimento retrógrado de misoginia, de ódio de um ser humano com relação a outro ser humano. Isso me assusta bastante. Gente, isso é mais comum do que a gente pensa. O ódio por causa da cor, da pele, pelo gênero da pessoa, de onde a pessoa veio. Tem muito preconceito também. E assim, a gente que tem compliance, tem aquela questão. A gente tem a prevenção, né? Então, essa situação do incêndio poderia muito bem ter sido evitada.
né? O compliance também inclui esse tipo de prevenção. É que, assim, esse processo é um processo bem antigo. A gente começou a falar de compliance no Brasil em 2013, depois da lei anticorrupção. Sim. Antes disso não falava-se muito, não se falava muito. Então, até entendo. E era um mercadinho, se fosse uma empresa maior, eu pegaria mais pesado. Mas é isso que eu falo do robô. O robô vai tratar uma empresa grande e um supermercado que o trabalho. Qual a história desse supermercado também? E que veio nos autos. E que o trabalhador corroborou. Disse que era isso mesmo. O dono do supermercadinho pegou a indenização do fundo de garantia e montou o supermercado. É um mercadinho de bairro. E então, assim, como que uma pessoa que era CLT Sim. meses antes vai ter essa noção de que compliance, isso ainda antes de 2013, quando ninguém falava de compliance, e saber que eu não posso fazer com que esse aqui se suicide, eu tenho que conseguir equilibrar. Sim. Nenhum dos dois pode se matar, porque assim, esse tem que estar vivo para pagar a indenização, esse aqui tem que estar vivo por conta dos filhos, por conta da esposa. Esse equilíbrio de forças, o robô não consegue. A inteligência artificial não consegue fazer esse equilíbrio. Sim. E outra coisa, gente, as empresas que adotam o compliance, elas tendem a ter um lucro maior. Sim, com certeza. Tendem a ter mais clientes, tendem a ter lucro maior, vendas a mais. Eu concordo. Porque ali é seguro. E as pessoas estão levando a sério isso. Por não, mas tem que levar a sério, né? Você vai fazer por exemplo, vou defender a Zara, por exemplo. Então aí eu fico sabendo que a Zara trabalha escravo. Melhor não, de jeito nenhum. Melhor não. De jeito nenhum. Pra mim, eu tô sendo conivente. Eu não consigo. Uhum. E as pessoas estão começando a levar isso a sério, viu? Então, é bom que leve a sério. Estão começando a levar isso a sério. E assim, para as empresas que não levam a sério, tem um nome isso, né? Que é greenwashing. Uhum. Que é fingir que é amigável ao meio ambiente, fingir que é amigável à questão social, só que só para poder aumentar o valor da empresa no mercado de ações. Mas ninguém é ingênuo. As pessoas percebem quando é uma empresa que tem um compliance sério mesmo e quando é uma empresa que finge que tem um compliance. Sim. Né? Então, mas eu acho que assim, as empresas sérias deveriam ter um departamento de compliance. Com certeza. Sim. Então, será que a gente já pode entrar na pejotização? Vamos para a pejotização. É porque é um tema repetitivo, né? Que ganhou muita repercussão, né? 389. Exatamente, todos os casos do Brasil estão sendo julgado parados, né? ainda, que é o tema que a gente tinha colocado esse é o tema que todo mundo quer saber. Eu também quero. Qual que é a sua opinião? Você acha que o STJ, o STF vai julgar em qual sentido? E qual a sua opinião do que é o mais correto? Olha, como eles suspenderam tudo, acho que a ideia do Supremo Tribunal Federal é a ideia de liberdade econômica absoluta. De que se a pessoa quer, a pessoa pode. O grande problema nosso não é com relação à liberdade econômica. Porque se a pessoa quer, ela tem liberdade de fazer o que ela quiser. O problema é que a pessoa não quer. Muitas vezes a pessoa é obrigada a criar uma PJ para poder trabalhar. Então, o problema não é o que a pessoa quer fazer da vida. O problema é o que a pessoa não quis fazer da vida e fez porque foi obrigada pela outra parte, porque senão não ia conseguir ter nenhuma fonte de renda. Exatamente. Então, o grande problema aqui que eu vejo sim, a gente garante a liberdade econômica. Tá escrito na lei, tem várias leis falando sobre liberdade econômica, algumas de 2019, mas a liberdade econômica, ela encontra um óbice na dignidade da pessoa humana. Sim. Então, vejo que não é nem uma questão de competência, porque a competência, ela se dá pelo pedido. Então, se o pedido é vínculo de emprego,
Que juízo é competente para decidir vínculo de emprego? Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho. Sim. Então, não é possível que o Supremo Tribunal Federal tenha dúvidas com relação a isso. Eu também acho, professora, porque a gente pega alguns casos, né, que vem alguns clientes que falam que são contratados PJ no contrato, mas é o famoso sabor PJ, PJ, né? tipo PJ. Mas tem todos os requisitos de uma relação de emprego. Toda relação tem todos os requisitos da relação, Da relação de emprego. Pessoa Então, e é isso que a gente física, fazia sempre, né? a Quando era personalidade, PJ de a não verdade, eventualidade, a gente dizia que era PJ de verdade. Então, a Tem uns alteridade. que trabalham até com crachá, professora, da empresa, aí eles estão e insistem em ser PJ. Só que aí as empresas, professora, essas empresas que dizem, né, que fazem esses contratos, elas não duram muito tempo. sim. Aí elas se dissolvem, somem, escondem patrimônio, E o trabalhador não- fica sem receber. sem receber as verbas. Então, assim, Gente, que absurdo. eu sempre faço analogia com dois casos que ocorreram nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, todo mundo fala, né, que é um país onde tem bastante liberdade econômica. Sim. E que o Brasil deveria seguir e tal. Em 1905, teve um caso que foi bem paradigmático dos padeiros, e que ficou conhecido como caso Lochner. Os padeiros, criou-se uma lei naquela época, em que os padeiros teriam que trabalhar, no máximo, 10 horas por dia. Sim. E aí os donos de padaria ficaram incomodados com essa lei e entraram com ação para declaração de inconstitucionalidade dessa norma, e o argumento era de que se os padeiros quisessem trabalhar mais que 10 horas por dia, é porque eles estavam com vontade, é porque eles queriam. Então, tá tudo certo, a lei é inconstitucional. E naquela época, 1905, nos Estados Unidos, a Suprema Corte entendeu que era inconstitucional mesmo. E aí permitiu-se que os padeiros trabalhassem 14, 15, 16 horas por dia. Dá um salto no tempo, então ficou, de 1905 a 1937, a liberdade econômica absoluta virou regra nos Estados Unidos. Em 1937, foi criada uma lei falando sobre o salário mínimo de mulheres. Aí teve um hotel que achou que essa lei era inconstitucional, porque se a mulher aceitar ganhar menos que o salário mínimo, que mal tem? Aí entrou com ação na Suprema Corte, invocando, né, o caso Lochner, dizendo, olha, tem liberdade econômica absoluta. Se elas quiserem trabalhar por menos, o Estado não pode se miscuir nisso. Nesse momento, a jurisprudência norte-americana se alterou e disse, olha, se essa liberdade econômica avilta a dignidade da pessoa humana, não dá para a gente deixar a liberdade econômica absoluta prevalecer. Então, existe um limite para a liberdade econômica. Ela não é absoluta. O limite é a dignidade da pessoa humana. Então, desde 1937, nos Estados Unidos, a liberdade econômica encontra limite. Então, se a gente quer copiar, a gente tem que copiar com este limite. Lá é o neoliberalismo, né? Então lá a gente tem que ver esse limite. Então, o que eu vejo é que a gente está tentando jogar por terra o princípio protetivo. Sim. Porque quando você desloca a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, a Justiça Comum não vai enxergar esse trabalhador como um hipossuficiente e vai tratar os dois como se fossem... prestadores de serviço. Com dois prestadores de serviços. Então, assim, é jogar fora toda a construção que foi feita, não no Brasil, mas no mundo, de direitos básicos para a pessoa manter a dignidade. Sim. E você acha que isso veio muito por conta da reforma trabalhista, professora? Não, eu acho que a reforma trabalhista é parte de algo maior, de desconstrução mesmo dos direitos trabalhistas e sociais. Não só trabalhista, mas Seguridade Social também vem sendo diminuída com o passar do tempo. Foram muitos anos de lutas para que os trabalhadores conquistassem esses direitos básicos que no Brasil estão arrolados na CLT, e faz já algumas décadas que tem uma demonização da CLT, demonização da Justiça do Trabalho, demonização de advogados trabalhistas, que são sempre colocados
na internet, na mídia, como aqueles que usam o terno xadrez, como aqueles... Roupas coloridas, né? Como aqueles que não tem tanto... Não são valorizados. Que não são valorizados. Então, assim, o seu trabalho não é valorizado, o advogado trabalhista não é valorizado, o trabalhador seletista não é valorizado. Sim. Então, eu acho que são décadas de desconstrução. Sim. E que, infelizmente, isso não vai levar para uma situação boa, porque se o trabalhador não tiver nenhuma válvula de escape para discutir os problemas reais que ele possui, talvez isso descambe em violência. Você falou se era esse negócio da pejotização foi por causa da reforma. Eu acredito que esse julgamento no STF é porque veio muitas pessoas com essa mesma demanda. Sim. Eram PJs... Mas estão querendo reconhecimento. Mas entende, agora eu vou falar juridicamente, talvez seu público não entenda. Sim. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. É uma corte de garantias da Constituição. A Constituição tem que ser obedecida. Quando o Supremo Tribunal Federal começa a entrar em matéria fática, isso é estranho. Então. Porque para você saber se é PJ ou se é empregado ou se é trabalhador... É a Justiça do Trabalho que tem que... São os juízes de primeiro grau e os desembargadores. É matéria que analisa fatos e provas. Quando chega nos tribunais superiores, o papel dos tribunais superiores não é de reanálise de fatos e provas. Sim. Os tribunais superiores garantem a uniformização de jurisprudência e o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, quando começou a julgar reclamações constitucionais adentrando em matéria fática, ele meio que aí eu acho que ele acabou trazendo para si muitos processos que não eram dele, do Supremo. Talvez com a intenção de legislar numa matéria que deveria o legislador fazer. O legislador fez uma reforma em 2017 e alguns empresários acharam que a reforma foi muito tímida, queriam uma reforma mais profunda. E me parece que o Supremo Tribunal Federal trouxe para si o papel de fazer essa reforma mais profunda sem que o legislativo tenha participado de tudo isso. Quando... Eu acho, eu queria muito estar errada, mas se o Supremo Tribunal Federal entender que a matéria é cível, ele vai estar legislando. Sim. E vai estar alterando, inclusive, o CPC, que tem como regra que a competência se dá pelo pedido. Eu entendo que o STF agora ele está assumindo muita responsabilidade para si e julgando muitas coisas mesmo assim, como demonstrando poder mesmo. Não, eu não me incomodo com o poder, desde que cada um na sua área, né? Desde que não... Não, mas eles estão... Eu vejo que, tipo, eles estão fazendo tudo do jeito que eles querem mesmo. Você que está dizendo. Eu não. É uma opinião minha. Dizendo. Às vezes passando, às vezes, por cima da Constituição. Não sei, né? Você que está dizendo. Tá. Mas, né, é opinião. Me parece isso, né? Mas vamos lá. Uhum. E, professora, para encerrar? Pode ser. Vamos tá bom, mas... Tá gostoso, né? A gente tem que encerrar. Como que a senhora tá hoje, professora? Dando aula? Como que a senhora tá hoje? Eu dou aula na faculdade. É a pergunta que eu queria fazer, que eu até comentei com você. Como que a gente consegue conciliar magistério com magistratura, com filhos, com... A gente não consegue. Simplesmente não consegue. A gente simplesmente não consegue. A gente vai fazendo, a gente vai vendo as prioridades, tentando apagar um incêndio aqui, outro ali. Quando meus filhos eram pequenos, eu sempre tive muita ajuda, né? Então, assim, a Marisete trabalhou em casa durante muitos anos, sempre me ajudou muito. Tenho muito carinho e respeito por ela, porque sem ela não dava. Assim, meus filhos sempre colaboraram também, não posso reclamar deles, são muito bons filhos.
mas a gente não dá conta, não. É muita coisa. É só não se desesperar, saber que a gente não é perfeito, que alguma coisa vai ficar de fora, sem, né, desassistido. A gente tenta assistir o que é mais prioridade, né? Os processos são prioridade, os meus filhos são prioridade, a casa limpa a gente deixa para depois e a gente vai, a gente brinca, né? Aquela analogia que a gente vai equilibrando os pratos, né? A gente vai se equilibrando, mas eu acho que todo mundo hoje em dia está meio assim, Sim. tentando equilibrar os pratos. Eu entendo assim que o Thiago foi uma bênção que Deus colocou na minha vida, porque eu cheguei a ter crise de burnout. Nossa. Então assim, eu tava E você não podia culpar ninguém, porque o seu patrão era você mesmo. Exatamente. Durante do trabalho, como é que vai? Você vai entrar com a ação? Não, eu vou processar o Thiago. Não, mas se processar, né? Eu não. Vai se processar. Eu não lembro se eu te liguei. Tipo, eu tava numa viagem com a minha mãe, com a minha família, com o Hugo. E de repente, no domingo, que precedia a segunda, eu ia ter que voltar pra trabalhar. Aí eu assim, né? Meu Deus do céu, gente. Começou a tocar a música do Fantástico. Ele já- Encerrando o Fantástico. Também me deu essa crise. Várias Gente. vezes. Assim, eu já começando, meu Deus, e tem isso pra fazer, e tem isso pra fazer, e aquilo pra fazer, e telefone pra não sei pra quem tem que ligar, e audiência, tem que ir no CDP. Eu vou falar, eu tive muita dificuldade pra conseguir conciliar, e olha que, tipo, eu não tenho filhos, né? Sim. Os meus filhos são meus pets, né? Inclusive um deles morreu, Ah, que né? dó. Ai, uma dó. tristeza, a gente tá sofrendo por causa disso. Mas assim, até para nós que não temos filhos, é muito difícil. Não, o mundo não é fácil. A gente vai equilibrando, mas assim, não dou conta. É o preço que a gente paga para ser, eu acho que talvez bem-sucedido, ou fazer aquilo que a gente Na gosta. verdade, no meu caso, para fazer aquilo que eu gosto, não sei se eu sou Aquilo bem pra- sucedida, só sei que eu faço o que eu gosto. Assim, eu amo a advocacia, né? E aqui a gente tá aumentando, né? A gente tá comprando a sala do lado, porque agora a gente vai fazer, além da advocacia, a gente vai abrir a imobiliária, Uhum. né? E Parabéns. provavelmente também vão comprar a outra, porque a gente também vai fazer o coworking. Parabéns, vocês estão. Então, Ousadia, né, professora? e a gente, então, é sonhos, e a gente não para de sonhar. Uhum. Eu- Na verdade, o legal é que vocês sonham e realizam. A gente pega e faz por onde, Uhum. né? Agora, uma coisa que eu percebi é que quando eu saí da pós-graduação na FGV, eu falei assim, meu Deus, eu não vou mais trabalhar. Não vou mais trabalhar, não vou mais estudar. Ai, não estudo mais, meu Deus do céu. Mas como advoga sem estudar? Não, Todo vai dia. vendo. Eu falei, gente, eu não aguento mais vir pra aula, e era o dia inteiro. Eu falei, não. E aí eu tive que entrar numa pós-graduação na Mind Jus em Brasília por causa da administração do escritório. Eu precisava me especializar em administração de escritório, em advocacia de alta complexidade. Aí eu tive que voltar a estudar. Não tem Não como. não tinha como fugir disso. É um aprendizado contínuo. Eu acho que entrou nessa seara, tem que estudar o resto da vida. A gente estuda pra caramba e assim, procurar jurisprudência pra colocar. E assim, às vezes não tá na lei. Às vezes a lei fala uma coisa, mas você viu que nós abrimos um precedente? Eu vi, Então, muito a legal. lei- Pode então, contar a o seu lei- precedente. A lei não vai mais servir. O que vai servir ali pra nós é o precedente. Nada mais é do que na verdade, esse precedente ele se originou da lei, né, professora? Que era Sim. um caso de uma autorização de visita, né? Era uma moça que ela é egressa e ela queria fazer a visita com contato direto com o marido dela no raio lá da prisão, né? Que tem contato direto. A gente entrou com autorização de visita, foi negado. Foi negado porque dito que ela era egressa. Egressa. Exato. E a LEP e uma resolução da SAP não permite Então, na verdade, que assim... pessoas com visitas com um regime aberto, estão cumprindo regime aberto, ou estão em livramento condicional, não pode ter contato direto com o preso, Então, só na parlatório. verdade, era a resolução SAP, né? A 144, ela diz que os egressos eles têm direito ao contato pelo parlatório. Sim. Aí nós fomos lá, aí pegamos, né, a lei de execução penal, artigo 41, inciso 10º, que diz que os presos eles têm direito da visita
dos amigos, da família, do cônjuge, do E companheiro. é enfim. a companheira dele, né? Exatamente. Sim. E aí tem um tema agora, né, repetitivo, acho que o 1274 do Isso. STJ, O STJ. que diz que, independentemente da pessoa estar em livramento condicional ou em regime aberto, ela tem o direito a contato direto. Uhum. E foi o entendimento do Tribunal de São Paulo, né? A gente não Sim. foi nem muito longe. A assim. gente nem precisou subir para STJ. Ai, que O bom. próprio E Tribunal foi de Justiça de São Paulo, que para nós criminalistas ele é bem difícil, eles nos deu esse precedente. Nossa, parabéns. E no STJ tenho nós muito orgulho já de tinha vocês. Obrigado. e nós já tínhamos o tema 1274, né? Uhum. E aí o próprio TJ de São Paulo aplicou nesse caso. E assim, para nós foi uma vitória muito grande, né? Conseguimos que essa moça tenha contato agora com o marido, né? Uhum. Nossa, Imagina, é um orgulho. Imagina esse marido ou ela. A grande realidade, professora, é que, para mim, estar preso numa penitenciária depende muito da pessoa, mas assim, é uma escola do crime. É que direito penal eu não entendo muito, né? A gente imagina, eu imagino. Mas é uma escola do crime. Uhum. Então, imagina a pessoa sem visita, não tem um contato direto com a esposa, não pode ver filho, não pode... Eu acho que é inconstitucional isso, né? A Constituição não, a Lei de Execuções Penais fala que o preso ele tem direito a ter contato com a família. E aí nós abrimos esse precedente que foi assim, maravilhoso, sensacional. E foi um orgulho para nós, né? E ele que fez. Obrigado. Foi o Thiago. Eu não vou parabéns. negar pra vocês, gente, que foi o Thiago que fez. Parabéns. O Thiago que criou. Foi a primeira vez da autorização, aí não foi. Aí entrei com a grave, mas assim, nem a gente Sem não muita espera, esperança. né? Não, é que a Sem gente muita esperança. faz ali, mas a gente não espera que às vezes vai acontecer algo tão relevante. Depois que a gente começa a entender, professor. Então, eu fui pedir ajuda pra uma outra doutora, em um caso, e ela me mandou esse precedente. Eu falei, ué, mas foi eu que fiz. Aí fui eu que Mas fiz. aí eu falei, vixe, se eu que tô perguntando então, ela imagina. Aí ele Mas me eu mandou fiquei feliz, mensagem, né? tipo assim, Ti, você vai ver um negócio aqui que você vai ficar feliz. A hora que eu vi a doutora, esse precedente, ela tá mandando pra nós. Nossa. O nosso precedente. Então, pra nós foi... E Nossa, assim, um orgulho. que a Faculdade de Direito nos preparou, né? É. A Direito de São Bernardo foi um divisor de águas na nossa Em vida, todas né? as áreas, porque aqui a gente faz todas as áreas, professor. Então, eu já fiz audiência sozinho, assim, trabalhista. Então, esse caso que eu falei pra você, da reclamada não foi. Ainda que ela não tenha ido, né? Nós nos Sim. preparamos. Pra nós fazer. fizemos. E Sim. assim, foi um caso que pra mim me marcou, porque eu achei que ficou Muito bom. Então, eu posso reconhecer. Muito Eu achei bom. que ficou bom, de verdade. Sim. E nós conseguimos, né? E pra mim foi ótimo, professora. E assim, a gente agradece muito a nossa formação. Só quero ver o sucesso de vocês, é muito legal. É emocionante a gente ver o sucesso de vocês. Ai, obrigado, professora. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa, professora. A senhora tá na presidência ainda do tribunal? Não. Eu fui voltou? juíza auxiliar. Eu era juíza auxiliar da presidência. Eu fui por 2 ocasiões, 2011 a 2012. Depois eu fui convidada para a corregedoria, juíza auxiliar da corregedoria 2018 a 2020. E o corregedor foi eleito presidente. Aí a gente ficou como juíza auxiliar da presidência de 2020 a 2022. Aí depois volta, né? Aí tem outros juízes, outros presidentes com outros juízes auxiliares. Eu voltei, eu fiquei de férias em outubro, aí depois fui convocada para a 6ª turma e agora eu sou convocada da 5ª turma. Eu sou juíza... Como se fosse desembargadora. Juíza convocada para atuar na 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho. Na 5ª turma, ó. Na 5ª turma. Já sabe. Tá na 5ª Já sabia que a turma. gente vai pedir. Ó. Nós vai lá, pediu despachar com ela, hein? Apesar que eu acho que a professora, como ela é muito ética, acho que você se declararia impedida, suspeita, depende dos casos. Isso eu já sei. Então, Isso daí vai. a gente já entende. Por isso até que eu posso vir aqui, porque eu não vou julgar processos de vocês. Então, não E tem assim, problema. Por último, a gente deu muita sorte, porque a administração do escritório, a faculdade não te prepara. Ah, sim. Ela te prepara
para ser advogado. Sim. E que é o que eu falei no começo, assim, o meu grande problema é cobrar. Assim, se eu fosse advogada ainda, o grande problema é saber cobrar, porque até de organizar a vida do escritório, eu acho que eu conseguiria. Mas essa parte de o cliente achar que é fácil demais e não querer, é bem difícil. Não. Então, é bem interessante você ter feito esse curso de como administrar. Não, tô fazendo ainda, Uhum. né, em Brasília, e vou te falar, e é dinâmico, né? E é muito parecido, assim, com a administração de uma empresa mesmo, mas tem as suas peculiaridades. O marketing é totalmente diferente. Sim, porque tem as limitações da OAB. Nossa, qualquer coisinha ali que você fizer errado, você perde sua OAB. Uhum. Então, você tem que estar todo nas regras mesmo, Sim. né? Então, eu acho que a faculdade falha nessa parte. Deveria ter uma aula que preparasse os alunos para ter uma aula até... Pode ser uma optativa. Uma O grande optativa. problema é que quando a gente coloca as optativas, depende de quórum. Se o Sim. estudante ainda não tem a noção da importância desse tipo de matéria, então ele acaba não optando. Ele opta por uma outra disciplina. Mas é uma ideia é colocar uma optativa. E assim, quem quer ser dono de escritório... Porque tem pessoas que têm perfil, não quero trabalhar para os outros, eu não quero esquentar a cabeça com... Pagamento do aluguel, sei lá, da compra do imóvel. Não quero, eu quero trabalhar, receber meu salário, quero dar 5 horas, eu vou para minha casa, pronto, acabou. Porque o Hugo fala que a minha amante é a advocacia. O Hugo fala para mim, minha amante é a advocacia. Aliás... Hugo, te amo, viu? Tô com você. Uhum. A gente perdeu... Vou fazer um pequeno comentário aqui. A gente tinha um lagartinho e a gente perdeu ele. Que dó. Quanto tempo vive um lagarto? Eu não sei. A gente acho que é uns 15, 16 anos. Nossa, que bom. Então dá pra ter como pet mesmo. Dá. E ele é muito amoroso. E assim, ele dormia em cima do Hugo. Né? Que dó. Aí hoje ele colocou no status a despedida dele, né? E assim, foi muito triste. Mexeu muito comigo. Então a gente vai... Eu tô tentando ver pra comprar outro, né? Mas não muda, né? Não substitui. O rango era... Não substitui. Minha peça fundamental ali na nossa casa. Trazia alegria, né? Sim. E a gente tem o coelho, que até hoje tá lá, professora. O meu coelho morreu aos 8 anos, mas assim, pra coelho viveu bastante. Você lembra quando era o lançamento do seu É. livro na Direito São Bernardo? Aí você me ligou e falou assim, você não vai vir? Uhum. Aí eu falei, professora, meu cachorro morreu. Foi o Cacá Que dó. que morreu. Gente, professora, eu quase morri junto. Não dá. Cachorro... São filhos, os nossos pets. Porque assim, o cachorro é do meu pai e da minha madrasta. Só que eu quase tive um treco, porque assim, quando eu morava com meu pai, eles dormiam comigo. Nossa! E eu assim, eu sou muito apegado. E o Hugo é antissocial. O Hugo prefere bichos do que seres humanos. E ele gosta muito de criança. Então ele tá sofrendo muito, mas não tá sofrendo sozinho, amor. Eu tô aqui com você. Mas daqui a pouco... Assim, daqui a pouco passa. Não é que passa, Faz assim, parte. mas o sofrimento diminui. E aí, quem sabe, diminui. Vem outro. A gente vai chegar lá. Uhum. Então, professora, e assim, eu que sou o dono do escritório, eu não sou advogado. Não entendi? Vou te explicar. Eu sou empresário. Entendi. É não sou. Eu sou advogado porque passa por mim, eu vejo as petições, eu tenho que ter o know-how para contratar os estagiários, saber se eles sabem mesmo tudo. Mas o meu papel aqui é ser empresário. É enxergar o escritório como uma empresa, não mais como um escritório. Quando eu era sozinho, eu tinha pouquinho processo, tal, eu conseguia me virar ali, morava de aluguel, era até gostoso, era até bom, né? Tinha tempo de dar assistência para a senhora. E aí, quando eu vi que a coisa estava funcionando e que eu precisava de assistente, veio o Thiago, e precisava de mais assistente, aí veio todas. E agora vai ter que vir mais gente, porque a gente vai ter imobiliária.
Aí você fala, não, eu não vou mais, não tenho mais, não sou mais advogado. Você eu sou vai empresário. vai administrar a empresa. Vai administrar. Então, a advocacia, para mim, é uma empresa. Uhum. O escritório é uma empresa. E tanto que a gente criou o podcast. Muito que legal. é para trazer. Muito obrigada por ter me convidado. Aliás, pra hoje foi a estreia com a doutora Erotilde, que é juíza, né? E ela é brava, tá, gente? Ela é brava. É que eu não posso fazer cortesia com algo que não me pertence. Quando eu estou na magistratura, eu represento o Estado. Aí eu não posso. O Estado não sai por aí distribuindo sorrisos. Mas eu falo. E como professora, eu tenho que mostrar para os alunos qual o caminho que eu reputo o melhor caminho. E nem sempre as pessoas estão dispostas a seguir o caminho de não colem, estudem, façam o trabalho. E aí eu sou a chata, com certeza vou ser chata, porque eu desejo para vocês a mesma boa sorte que eu desejo para os meus filhos. E para os meus filhos eu também não sou fácil. Mas eu falo como aluno. Eu, pelo menos comigo, a professora pegava no meu pé. E eu entendo que era porque a professora tinha um certo carinho por mim. Sim, porque aqueles que eu não tenho carinho nenhum, eu não ligo. Não liga. Pode então, fazer o que e a quiser, gente tava eu não se ligo. dedicando ali, e tudo que eu aprendi de direito do trabalho foi com a senhora. Então, mas ela é brava, tá, gente? Ela é uma professora brava. Eu nunca vi a senhora fazendo audiência, mas eu tô pagando pra ver. Mas Eu vou é mais gravar. difícil porque eu faço audiência no Sejusc, mas é tentativa de conciliação, né? Não é análise de provas, nada. Sim. E faz muito tempo que eu não volto para o primeiro grau e eu também não quero voltar, então tá bom. Tá bom lá no TRT, tá bom. né? Não que eu não goste de fazer audiência, eu gosto demais, mas é uma carreira, a gente tem que ir evoluindo, né? Então, quanto mais, melhor. Professora, a gente chegou ao final. Que pena. Eu tô muito feliz de ter recebido a senhora aqui. Muito mesmo. O seu nome, para nós, é um nome poderoso. Obrigada, É um nome obrigada, poderoso. meninas. A professora não é uma juíza qualquer, é uma juíza que é muito renomada. Então, ter aceitado esse convite para nós foi uma coisa assim, eu não sei explicar. Foi como se fosse um sonho. E realizamos. E a gente queria agradecer a senhora. E a gente tem 2 presentes para você. Obrigada. Eu não vim por presentes, mas estou muito feliz. Se a bispa Virgínia Arruda estiver assistindo, ó, bispa, tô dando pra doutora Erotilde a mezuzá. Olha isso. Já vou pôr. Com 7 pedras de esmeralda atrás, que representam os 7 espíritos de Deus. Ah, que lindo. Gente, é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Agora, lindo, né? De ajuda. Talvez eu vá precisar de ajuda. Você ajuda, Jennifer? Aqui. E o segundo presente, professora, Calma, deixa eu pôr o meu primeiro. Deixa eu pôr o meu primeiro. Gente, olha que poder esse negócio aqui. Que lindo. Muito lindo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu pôr mais pra cima, que eu sou pequenininha. E ele é proteção, né? A mezuzá é uma proteção. É lindo. Bispa Virgínia Arruda também trouxe o óleo de unção, que também é para proteção. O óleo de unção passa em mim? Passando em você, na porta de casa, no carro. Aquilo que a senhora quer abençoar. E ele é muito cheiroso. Eu acho que esse é de mirra. Eu acho maravilhoso. É bom. E por fim, assim, tem mais um. Tem mais. Por fim, a caneca do escritório, para você não esquecer de nós. Nunca. A caneca do escritório. Então, gente, obrigado, professora, por ter participado. Eu tô muito feliz, viu? Eu tô mais feliz ainda de ter estreado com a senhora. A gente vai trazer outras pessoas com nome também, vai ser bem eclético. Vai ter pessoal que quer a Michele vai vir a professora Ivani, vai vir a Natália, que também é youtuber. Então vai vir muita gente. E nós vamos marcar o segundo pod, hein, professora? Esteja preparada. Pode isso, doutor? Pode, claro. Então tá, gente. Muito obrigada, viu? Super beijo. Amo vocês. Obrigado por ter acompanhado até agora com a gente.
E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente.